A gente está analisando orçamento, riscos e edital, certo? Onde que está isso dentro do nosso processo de licitação e contratação pública? Lá na fase preparatória, na fase interna, logo depois, ou melhor, junto com o exame, a análise do nosso objeto. É a abertura do nosso processo. Planejamento, estudo técnico preliminar quando o caso, dentro lá da viabilidade, etc., que a gente já conversou, termo de referência a projeto básico, junto com o termo de referência a projeto básico, dentro de todo esse conjunto, a gente tem também o orçamento, riscos e o edital da licitação, que vem na sequência. O termo de referência a projeto básico, anteprojeto, são anexos desse edital. Orçamento. A lei não traz muita coisa com relação ao orçamento, não. Traz muito mais com relação à estruturação dos custos, de como eu fazer ali a minha pesquisa de mercado, as considerações para eu poder ter condições de abrir o meu processo de licitação ou a minha contratação direta, como também a proposta, aí é mais divertido. Mas no orçamento, o artigo 23 traz indicadores muito interessantes. Diz o seguinte, aquilo que a gente já sabe, pessoal? Que o orçamento ele deve ser compatível com os valores praticados pelo mercado, constantes nos bancos de preços públicos. Isso não estava na lei anterior, mas a gente já vem adotando dentro da prática do dia a dia. E uma outra coisa que deve ser observado, as quantidades a serem contratadas e também o potencial economia de escala e as peculiaridades do local onde será executado, entregue ou executado o meu objeto. Uma coisa muito legal, pessoal, para não esquecer, é com relação a algumas, eu diria, restrições do nosso orçamento, O orçamento estimado, ele pode ser sigiloso, desde que justificado. Não vou me esquecer isso, a professora Ana já falou isso para vocês. Ela já falou o que também? Que esse sigilo, ele não pode interferir na oferta dos quantitativos, porque, óbvio, pessoal, ninguém vai conseguir fazer o quê? Formatar a sua proposta. Agora, tem exceção com relação a isso? Sim, tem exceção. Que o sigilo nunca deve ser aplicado às licitações cujo critério de julgamento seja o maior desconto, afinal de contas você tem que dar o preço do maior desconto, para que ele saiba qual será o maior desconto ofertado nessa licitação, Óbvio, E o sigilo nunca se aplica aos órgãos de controle interno e externo, tá bom? Bem, então, voltando aqui, orçamento basicamente é só isso que a lei traz. Agora, quando ela entra em custos, usando sempre aqui minha colinha, hein, pessoal? É muito legal porque ela sempre diz que tem que ser o valor mais vantajoso para a administração. E ok, aqui, se for para bens, serviços em geral, serviços de engenharia, até ele fala de arquitetura também, E obras, isso é uma coisa meio que óbvia. Mas é muito legal porque a lei traz parâmetros, alguns entes federativos já estão acostumados com esses parâmetros, mas vamos a eles. São 5 parâmetros, um é acrescido aqui, não são todos que tem não, mas são 5 parâmetros. O primeiro parâmetro é utilizar a consulta de preços unitários em banco de preço em saúde, que está publicado no Portal Nacional de Contratação Pública. Veja, claro que aqui vai ser óbvio de objetos pertinentes e relacionados à área da saúde, Que mais? Também traz a contratação similar, e aqui coloca um breque, pessoal, tem que ser licitação que esteja em execução, contratos, equivalentes que estejam em execução ou que já tenham sido finalizados dentro de um ano até a data que se realiza essa pesquisa de mercado. Terceiro, aqueles preços de mídia especializadas, revistas especializadas ou de tabelas de referência. Ele coloca aqui do governo federal, sítios especializados e de domínio amplo. Mas depois a gente vai ver, quando chegar lá em serviço de engenharia e obras, que também pode ser adotado tabela referencial, sistemas de custos dos entes federativos, Mas vamos aqui porque a gente está olhando o quê?
a gente está olhando parâmetros referenciais para bens e serviços. Então, aqui ele coloca bem claro que deve ser aqueles de tabelas de referência do governo federal. Que mais? Aquela clássica, que é a pesquisa de mercado. E sabe o que a lei trouxe? Ela deixa claramente que tem que ser consultado pelo menos 3 fornecedores e que deve ser justificada essa escolha desde que realizada dentro de até 6 meses da data de divulgação do meu edital de licitação, porque a proposta tem prazo de validade, então certamente foi por conta disso que o legislador colocou essa ressalva aqui, tá bom? E base nacional de notas fiscais e eletrônicas conforme regulamento. Aliás, estava esquecendo de falar para vocês, todos os parâmetros de custos, a lei sempre lembra, tanto para bens e serviços em geral, que foram esses parâmetros que eu disse aqui para vocês agora, que deve existir um regulamento próprio, tá bom? E o mesmo também é para bens e serviços de engenharia. E reforça em ambos os casos quando estiver utilizando esse parâmetro, que é o parâmetro de base nacional das notas fiscais eletrônicas. Afinal de contas, não são todos os lugares que já materializam as suas notas fiscais em ambiente eletrônico. Agora, indo para serviços de engenharia e arquitetura e obras, o que a gente tem aqui? Os parâmetros são praticamente os mesmos. Bora neles, ó. Consulta de preço unitário no SICRO, que é a infraestrutura e transportes, tá? Infraestrutura de transportes, a gente tem essa base SICRO do governo federal. Ou ainda no SINAP, que é para obras e serviços de engenharia no geral, tá bom? Que outro parâmetro, segundo aqui? Contratação similar, mesma coisa, em execução ou que tenha sido concluída até 1 ano antes da pesquisa que você está realizando. Terceiro, também preço de mídia especializada, tabela de referência do governo federal e sítios especializados ou de domínio público. E o quarto, base nacional de notas fiscais eletrônicas, lembrando conforme o regulamento. Uma questão muito curiosa na lei é com relação aos serviços de engenharia. Ainda continuando aqui na minha colinha, o serviço de engenharia tem aí vários parâmetros que a lei traz para nós, tá bom? Ela já começa de plano, que deve ser acrescido nesse valor, né, nesse cálculo aqui dos custos estimados, as bonificações de despesas indiretas, BDI, além dos encargos sociais, ES, tá bom? Então, eles devem ser acrescidos a esse valor estimado também, tá bom? Que mais que ele diz? Aliás, vou abrir aqui um parênteses para falar um pouquinho do BDI, que muita gente confunde o que é BDI. BDI, pessoal, é tudo aquilo, a gente tem custos diretos e custos indiretos em todo o nosso processo de contratação, principalmente de serviços de engenharia e obras. O BDI, os custos diretos, são aqueles que você consegue enxergar dentro do local onde está sendo executado aquele objeto, né? Então, numa, né, condição aqui, um exemplo aqui, todas as matérias-primas que são realizadas naquele serviço, naquela obra, mão de obra, né? Então todo o pessoal que trabalha está trabalhando sobre aquela contratação, equipamentos que estão disponibilizados e também aquela administração local da obra que você consegue enxergar lá. E as despesas indiretas é um percentual sobre as despesas diretas e que é acrescido no seu valor final. Esse percentual é justamente para que se consiga chegar ao preço de venda a ser apresentado ao cliente, tá bom? Isso já tem até uma decisão clássica aqui. Eu sei que aqui eu posso não estar com jurisdicionados do governo, do Tribunal de Contas da União, ou seja, né, que pertençam aí ao governo federal, mas tem uma jurisprudência clássica bem interessante, é um acórdão 255 de 99 aqui da primeira Câmara,
né? Então, para quem quiser dar uma olhada aí, enfim. Então, são todos aqueles custos, por exemplo, o rateamento da administração central. Que mais? Percentual de tributos incidentes sobre o preço do serviço, mas aqui não aqueles, né, excluídos de natureza direta e personalística, que oneram o contratado, principalmente personalística das pessoas que trabalham na obra também, tá bom? Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento. Bom, enfim, aqui vai depender muito também do entendimento da aplicação das taxas, despesas indiretas dentro desse preço total e que vai ser balizado, inclusive, a depender aí do seu órgão de julgador, né, do seu órgão de controle externo também. Então, é sempre importante ver, não existe uma regra. Mas tem uma dica que o Tribunal de Contas da União, ele tem um manual, inclusive, que fica aí como uma sugestão de leitura para quem quiser entender um pouco mais o que é as despesas indiretas e até a composição aí do BDI, tá bom? Que é orientações para a elaboração de planilhas orçamentárias e obras públicas. Bem, com relação a obras e serviços de engenharia, então, a lei traz mais indicadores aqui, que é importante a gente anotar. Um dos indicadores é o seguinte, ó, para obras e serviços de engenharia cujo regime seja contratação integrada ou semi-integrada, ó, o que ele fala? O valor estimado, além do acréscimo do BDI, se for admitido, quer dizer, o risco é obrigatório no regime de contratação integrada e semi-integrada, matriz de risco, mapa de risco, como você quiser denominar, ok? Ele é obrigatório. Agora, o acréscimo do seu valor precisa ficar claro se vai ou não ser acrescido, tá bom? E que mais aqui, olha, também acrescida e sempre que necessário e o anteprojeto permitir, aqui ele está especificamente na contratação integrada, que é quando eu tenho o anteprojeto, tá bom? Olha, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo, que é daquela mediana correspondente ao ciclo ou SINAP, tá bom? Devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares, a ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhado no anteprojeto. Teve jeito, né, pessoal? Como que a gente decora tudo isso daqui? Não decora, né? Isso daqui se lê mesmo, tá bom? Para ainda os casos de contratação integrada e semi-integrada, será exigido dos licitantes ou contratados no orçamento que compuser suas respectivas propostas o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético que foi referido aqui, né, nessa leitura que eu fiz aqui para vocês, tá bom? E agora, as demais contratações. As demais contratações, eu já disse para vocês, né, feitas pelos municípios, estados, Distrito Federal, é possível sim utilizar outro sistema de custos que não o Cicro e o SINAP, tá bom? Não há nenhum problema utilizar o sistema que é adotado aí no seu ente federativo. E com relação também à contratação direta, que é aquela contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação, a lei também traz novidade aí. Ela diz o seguinte, olha, para bens e serviços de engenharia, né, no caso das dispensas e inexigibilidades, quando não for possível estimar o objeto, o valor desse objeto, aí o que a lei diz? Ó, o contratado deve comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio de que notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 ano da data de contratação pela administração, ou ainda por algum outro modo idôneo também. A lei também autoriza, tá bom? Enfim, né?
Chega de custos, né? Então, bora lá para a gente ver propostas. As propostas, pessoal, a gente tem proposta técnica e proposta preço. Em todas as licitações? Não. Eu só vou ter proposta técnica quando eu estiver numa licitação sob julgamento técnica ou julgamento técnica e preço. Essa combinação da técnica e preço, tá bom? Agora, e eu vou ter sempre também proposta preço? Não. Porque se eu tiver numa licitação de melhor técnica esse julgamento, eu não vou ter avaliando a proposta preço também, tá bom? Essas características, professor Rafael vem aí depois para vocês para contar direitinho como que funciona, né? Então, bora lá a gente verificar ainda indicadores das propostas que a Lei 14.133 traz para nós. Um dos objetivos da licitação é selecionar a proposta mais vantajosa. Então, consta lá, né? Que gere para a contratação a melhor contratação, mais vantagem, melhor preço, melhor qualidade para a administração pública, tá bom? E também, olha lá o que ela fala, inclusive no que se refere ao ciclo de vida daquele objeto. Então, isso a gente não pode esquecer, também tá lá no artigo 11 da Lei 14.133, tá bom? A lei também traz, com relação a propostas, no seu artigo 34, um indicador muito importante. Vou também aqui a leitura, que é muito detalhe, bora lá comigo. Nas licitações com julgamento por menor preço, maior desconto, ou ainda quando couber por técnica e preço, a combinação deles, deve-se considerar o menor dispêndio para a administração atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definido no edital da licitação. Aqui, olha, deve ser incluído os custos com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores que são vinculados ao seu ciclo de vida e que são mensuráveis conforme regulamento, tá bom? Uma coisa curiosa, vou falar aqui para vocês, ó, é que a nova lei, ela não fala que a proposta, ela deve ser aberta, né, sempre e obrigatoriamente em sessão pública, tá bom? A nova lei, ela silenciou nesse sentido. Talvez porque ela dê prioridade, preferência ao modo eletrônico e não tem como você abrir antes do momento da feitura mesmo do processo de licitação. Talvez seja por isso, mas essa condição da lei antiga não veio para cá não, tá bom? Bom, bora lá, acho que não vamos ter problemas com relação a isso. E outra coisa também que é importante anotar é que ela também não trouxe a questão da preterição da ordem de classificação, ela não traz, mas a nova lei, ela criou uma nova catalogação de crime, que é qual? Ó, modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. E diz que, vocês vão ver lá depois, lá no final, né, que qualquer modificação ou vantagem, inclusive com prorrogação de contrato e também com a preterição da ordem cronológica de pagamentos, e olha, pagar fatura com preterição da ordem cronológica da sua exigibilidade é questão e condição de crime em processo de licitação e de contratação pública, tá bom? Por fim, falando da classificação execuibilidade de propostas. Na execuibilidade de propostas, olha lá, a lei diz que serão desclassificadas as propostas que contiverem vícios insanáveis, que não observarem, né, as especificações técnicas do edital da licitação, apresentarem preços inexequíveis, acima do orçamento estimado da administração pública. Cuidado com sobrepreço, né? O sobrepreço é justamente esse preço acima do valor estimado da administração, enquanto não se firma o contrato, né? Efetivamente, tá bom? E não tiverem sua execuibilidade demonstrada pelo contratado, que é possível fazer isso por via da diligência, a critério da própria administração pública, e também apresentarem desconformidade com qualquer exigência do edital, desde que insanável,
tá bom? Então, também não pode. E tem só isso, Alessandra, não inventa mais. O que a lei vem falar é que a verificação da conformidade das propostas pode ser feita exclusivamente a partir da proposta mais bem classificada aqui, tá? E é isso. Nada mais, nada menos a gente deve estar falando aqui, né? E que é importante falar com relação a custos, propostas e o orçamento da administração pública. Bons estudos!